Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor. E hoje convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, os versículos 9 a 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Muito bem, meus amados, que nos prestigiam nesse momento, nos dando a honra da sua audiência, certamente porque você tem um coração voltado para Deus e aprecia a palavra do Senhor, as coisas de Deus. Nós temos sempre aqui nesse programa um compromisso de trazer a verdadeira palavra de Deus, sem fazer aplicações indevidas, mas deixar que a palavra flua para promover os seus objetivos, que é de promover edificação, consolo e exortar a todos nós quanto à verdadeira vontade de Deus. Tomo nessa ocasião esse texto escrito pelo próprio Mateus. O evangelista Mateus descreve a sua própria chamada, a sua própria conversão. É bem verdade que outros evangelhos também narram o momento em que Jesus se aproximou de Mateus para lhe fazer um convite. Mas aqui não, aqui é o próprio Mateus que, por experiência própria, viveu uma chamada especial da parte do Senhor Jesus. Nós sabemos que Mateus era um homem muito influente lá na sua cidade, naquela região. Ele era um funcionário público que ocupava um cargo muito relevante. Ele trabalhava na alfândega, arrecadando impostos para o governo romano. Era uma pessoa, por assim dizer, de uma alta posição na sociedade. Mas Jesus, na sua caminhada terrena, ele foi compondo o seu colégio apostólico ao longo do tempo que ele aqui viveu. E passando diante daquele prédio público, daquela alfândega, Jesus viu Mateus assentado, fazendo o seu trabalho, exercendo a sua atividade. E o Senhor, sem muito rodeios, lhe dirige a palavra, um convite, dizendo: Mateus, segue-me. E o mais importante aqui é que nós não temos da parte de Mateus nenhuma dúvida, nenhuma relutância. A Bíblia diz que imediatamente ele deixou tudo para seguir Jesus. Claro que numa análise mais detalhada, nós poderíamos entender que Mateus praticou um desatino, uma loucura. Como abandonar um emprego tão bom, um alto salário, uma posição social relevante, para poder seguir o meigo nazareno? Na verdade, naquele tempo, ninguém sabia exatamente quem era Jesus e nem no que ia dar o futuro daquela caminhada. Mas quando o Senhor faz uma chamada, ela é muito forte. Não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Segue-me. Mateus não teve outra opção, senão começar a seguir o meigo nazareno. A palavra diz que Mateus se tornou um dos apóstolos de Jesus. Ele compôs, então, o colegiado apostólico, um homem de grande confiança por parte do Senhor Jesus Cristo. Tudo porque ele deu uma resposta positiva ao chamamento de Deus. Claro que ainda hoje, ainda agora, o Senhor Jesus está convidando pessoas
para deixar suas posições e segui-lo. Não necessariamente abandonando família ou emprego, no caso aqui de Mateus, mas mudando de vida, dando um não para o pecado, dizendo um não para o mundo e um sim para Deus. O chamamento de Deus, ele permanece para todos os homens e para todas as mulheres. Nós temos aqui Jesus entrando na casa de Mateus. Certamente não era uma residência muito humilde, era uma casa muito boa, muito ampla. E quando Jesus chegou na casa de Mateus, ele lhe ofereceu um jantar, uma refeição. E muitos amigos de Mateus, publicanos, pessoas da sociedade, foram naquele momento à casa de Mateus. Eram pecadores, eram funcionários públicos, colegas daquele homem. O que aconteceu ali? Que os religiosos da época, os fariseus, começaram a censurar Jesus, porque estava comendo e bebendo com pecadores. E aí censuraram o Mestre Jesus devido à sua religiosidade, que excluía as pessoas. Só eram do seu convívio quem realmente praticasse a mesma religião. Os demais eram tidos como escória da sociedade, como pessoas indignas de estar frequentando um templo religioso, por exemplo, ou de se aproximar de Jesus Cristo. Então aquela censura dos religiosos da época deu ocasião para que Jesus manifestasse a todos o porquê ele havia vindo ao mundo. Então Jesus dirige aqueles fariseus na seguinte expressão: os sãos, os sadios, não necessitam de médico, mas sim os doentes. E eu vim atrás dos doentes, eu vim buscar os perdidos, eu vim buscar os pecadores. Foi para esse povo e ao encontro deles que eu desci do céu e vim a essa terra. Observe, meu irmão, que o ministério de Jesus foi de deixar a glória celestial, se humanizar, para poder se relacionar com a humanidade. Jesus se tornou um como nós, para entender nossos lemas, nossos dilemas, nossos sonhos, limitações e dificuldades. Ele realmente identificou com a humanidade. Agora, muitas pessoas naquela época e ainda hoje não vê no homem perdido, no pecador, a oportunidade de transformação, de mudança. Mas o Evangelho não acha nenhum homem difícil à conversão. A palavra de Deus é poder de Deus para transformar o mais vil pecador num homem de bem, mudar o caráter das pessoas. E só o poder do Evangelho pode de fato fazer isto. Muitas atividades na terra não conseguem mudar a natureza humana, mas o poder da palavra pode transformar qualquer pessoa. E Jesus trouxe um Evangelho redentor. Ele veio pessoalmente a esse mundo. Ele se tornou homem como nós para poder salvar a humanidade. Os religiosos na época não entenderam isto, mas Jesus comia e bebia com os pecadores para se aproximar deles, para identificar com eles, para resgatá-los, enfim. Jesus diz textualmente aqui: e eu vim buscar os doentes, os que estão deprimidos, oprimidos, aprisionados pelas drogas, pelo pecado, pela falsa religião. Eu vim trazer redenção para a humanidade. E o mais belo de tudo é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ministério de Jesus, a sua missão na terra, ela não se alterou, ela não mudou. Ainda hoje, Jesus procura por pessoas feridas, doentes, perdidas, sem Deus e sem salvação. Não para deixá-las na sarjeta da vida, não para abandoná-las ao pecado, mas para oferecer a elas uma oportunidade de redenção, de mudança de vida, de transformação espiritual. E esse texto aqui deixa bem claro para todos nós. Mateus era tido como um homem pecador, um funcionário público corrupto, quem sabe, mas a partir do momento que Jesus o chamou, começou um processo de mudança na vida de Mateus, até que se tornou um expoente no colégio apostólico, como um dos evangelistas, e escreveu inclusive um dos evangelhos que nós estamos falando sobre ele aqui hoje. Jesus pode mudar a sua vida, mudar a sua história também, fazer de você uma pessoa diferente do que você é. Você já é uma pessoa alcançada por Deus, firme a sua posição diante do Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não volte atrás, siga em frente,
Mas se você não começou a carreira cristã, eu quero dizer que Jesus veio exatamente para você, para mudar a sua história, mudar o seu destino eterno, para fazer de você aqui um cidadão produtivo, uma pessoa de bem, e depois Ele vai te dar uma morada celestial. É isso que Jesus oferece para todo homem, para toda mulher que atende o seu chamado. Vem e segue-me. Que você seja o próximo a começar essa grande carreira na vida espiritual. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.